Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus que nós estamos falando sobre 10 passos rumo à salvação. Hoje eu quero falar sobre o 8º passo. O 8º passo, amados, é ter um espírito de perdão. É sermos capazes de perdoar erros e falhas de outras pessoas. Precisamos, então, desenvolver nossa capacidade de perdoar as falhas de outras pessoas. Então, quem almeja, amados, andar nas pisadas do Senhor Jesus, ser discípulo do Senhor Jesus, não pode ignorar ou desprezar uma das maiores e mais sublime leis moral, o perdão. O cristianismo jamais poderia sobreviver e até mesmo a vinda do Senhor Jesus não teria nenhum sentido se o espírito de perdão não pudesse funcionar no íntimo do ser humano. A Bíblia Sagrada, o livro santo, nos ensina que Deus pode compreender nossas falhas, erros e fraqueza, mas nunca pode suportar quem nega a prática do perdão. Aliás, não perdoar é cometer injustiça conosco mesmo, pois todos cometemos erro, amados. Todos nós não somos perfeitos. O coração perdoador sempre encontrará saída para se redimir diante de Deus e dos homens. Mas um coração vingativo, inflexível, não poderá permanecer na presença de Deus. Jamais poderá ser salvo enquanto o ser humano carrega rancor em seu coração. Será incapaz de praticar o perdão, também não pode ser chamado de discípulo de Cristo. Quando cultivamos em nossa alma, em nosso coração, mágoa, ressentimento contra alguém, permitimos que a semente do mal brote dentro de nossos corações. Quanto mais tempo deixarmos esta semente maligna tocar nossos corações, mais difícil será arrancá-lo. Não adianta procurar esquecê-lo ou até mesmo afogá-lo com boas obras de caridade, porque mais cedo ou mais tarde ela fará aparecer a sua folhagem maligna. Ela se manifestará e, consequentemente, seu fruto nocivo irá fazer com que o mal prevaleça sobre nossas vidas. Este, amado, é uma das razões fundamentais pela quais devemos praticar o perdão. O perdão é mais que uma simples virtude, é uma grande necessidade dos verdadeiros servos do Senhor. Precisamos compreender, amados, que essa é a necessidade daqueles que professam a fé em Cristo, ser capaz de perdoar.
O Senhor Jesus, ele nos dá um exemplo relatando dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela está repleta de passagens onde Deus mostra seu caráter diante das falhas do pecado do ser humano. O Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, deu exemplo de como devemos portar uns para com os outros. Todos os seus milagres apontam a sua compaixão para com os seres humanos que vivia dominado pelo pecado. Da mesma forma pela qual ele se manifestou para os homens, não tenho nenhuma dúvida para com eles, amado, também requer de cada um de nós a mesma atitude para com os nossos semelhantes. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, disse o Senhor Jesus, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Logo do começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar a dívida. Então o rei mandou vender como escravo o empregado, sua esposa e seus filhos, e tudo o que possuía para quitar a sua dívida. Mas o empregado se ajoelhou diante do rei e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O rei teve pena daquele homem e perdoou a sua dívida e deixou ir embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. E então pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague-me o que me deve. O seu companheiro ajoelhou-se e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, jogou o outro na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao rei. Aí o rei então mandou chamar aquele empregado e disse: empregado miserável você é. Eu perdoei tudo o que você me devia. Porque me pediu, você devia ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O rei ficou muito irado. O rei ficou com muita raiva e mandou que prendesse aquele empregado. Ele ficou com muita raiva e mandou o empregado para a prisão a fim de ser castigado até pagar toda a dívida. O Senhor Jesus terminou essa narrativa dizendo: é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Veja bem, amados, o Senhor Jesus deixa bem claro que para nós sermos salvos, entrarmos na morada eterna, habitar na presença do Eterno, precisamos ter espírito de perdão. Então o Senhor Jesus, aplicando a partir dessa parábola, ilustra muito bem a difícil lei do perdão, a qual, amados, precisamos praticar, precisamos colocar em prática, a qual precisa ser exercitada
por cada seguidor do Senhor Jesus. Custe o que custar. Doa a quem doer. Podemos aprender com esse ensinamento que ninguém jamais poderá tomar posse do reino dos céus se mantiver em seu coração um sentimento de mágoa, um sentimento de ódio contra o seu próximo. Então, amados, o Senhor Jesus nos dá um ensino e afirma a cada um de nós. Perdoa ao fazer a oração. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Só podemos pedir para Deus nos perdoar a partir do instante que nós também exercitamos o perdão aos nossos irmãos. Se almejarmos o perdão maior de Deus, devemos perdoar os pequeninos erros que outros cometem contra nós. Por maior que seja a falha de outras pessoas conosco ou contra nós, será sempre considerada mínima diante das falhas que temos cometido contra o nosso próprio Deus. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Sempre é dever do verdadeiro e genuíno cristão amar o seu inimigo e perdoá-lo. Somos propícios a perdoar falhas de nossos amigos. Mas quando pessoas que nos ofendem, que são nossos inimigos, muitas vezes não somos capazes de perdoar. Então é o dever de um cristão amar o seu inimigo, perdoá-lo. O próprio Deus é o nosso grande exemplo de perdão. Ele, por causa de Cristo, perdoou os homens, os quais por si mesmo não merecem receber o perdão. O Senhor Jesus Cristo nos ensina quanto à reconciliação entre uma pessoas que muitas vezes cometeu falha conosco, que tenha nos ofendido. A palavra irmão indica esse ponto, o irmão na fé, e não apenas os irmãos de sangue. Quando o ensinamento foi apresentado pela primeira vez, referia-se à dívida, a reconciliação entre os judeus e outro. O ensino bíblico permanece válido, sendo o padrão de reconciliação entre todos os homens. O ensinamento é tão claro que muito cristão gostaria de ignorar. Vemos Pedro perguntar, esperançoso ao Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí próprio Pedro afirma: até 7 vezes? Pedro sabia da necessidade de perdoar seu irmão, mas tinha esperança que houvesse um limite para esse perdão. Quantos cristãos em nossos dias também desejam que haja um limite, que Deus estabeleça um limite, da mesma forma pela qual é ilimitada a clemência divina, deve também ser ilimitado o nosso perdão. Veja bem, amado, a resposta que Cristo dá a Pedro foi que o limite não era de 7 vezes, mas 70 vezes 7, em um único dia, ou seja, 490 vezes. Esse não é um número mágico. Cristo não dizia a Pedro: se for acaso alguém ofender você 490 vezes, ele teria o direito de se vingar. Nada disso. O Mestre estava ensinando que em um único dia, se alguém nos ofendesse 491 vezes,
ou 490 vezes, nós deveríamos perdoar. O mestre estava ensinando que o perdão não tem limite. Tal mandamento não é difícil de receber e praticar. Geralmente estamos dispostos a perdoar a ofensa 1 ou 2 vezes. Mas se continuar a nos ofender, começamos a duvidar da sabedoria do perdão. Começamos a sentir que estão se aproveitando da nossa bondade. E temos vontade de fazer com que seja pago o mal cometido contra nós. Se as pessoas se arrependem e desejam sinceramente o nosso perdão, somos obrigados a concedê-lo. Isto não seria possível se Deus deixasse o cristão lutar com suas próprias forças. Ele, entretanto, deu o seu Santo Espírito para fazer morada na vida de cada um de nós, do seu servo fiel. Se este vive no poder do Espírito, reconhecerá a verdade das palavras, qual apóstolo Paulo escreve ao Filipenses, porque Deus, a quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua própria vontade. Filipenses 2, verso 13. Da mesma forma, Deus exige pagamento pelo seu perdão. A vida eterna é dom gratuito do Criador para todos que buscam a Deus. Mas nós somos condicionados a perdoar. Se você diz que ama a Deus e tem ódio do seu irmão, então você já deixa de ser filho de Deus. Você deixa a condição de servo de Deus. Note, entretanto, que o que fez o servo perdoado no texto bíblico, a qual nós lemos no capítulo de Mateus, capítulo 18, verso 28 e 30. O seu grande débito foram perdoado, mas ele recusou o perdão, a estender o perdão, a perdoar uma pequena dívida de um companheiro de trabalho. Recusou até mesmo a dar-lhe a oportunidade de trabalhar para saldar a dívida. Mandou aquele companheiro dele para a cadeia. Em vez disso, lançou na prisão, dizendo, ao ler esta parábola, que o servo era ingrato, que era um servo infiel. Deixamos, porém, de observar que ele é exemplo de um cristão incompassivo, professa até uma fé em Cristo. Deus nos perdoa totalmente, mas o que geralmente fazemos é a semelhança daquele servo liberto do castigo dos nossos pecados pelo perdão de Deus. Recusamos-nos a perdoar a ofensa de um irmão que nós chamamos de irmão em Cristo, pelos males que muitas vezes nos causa. Deus não exige simplesmente que o cristão perdoe as transgressões dos homens. Ele o faz como a condição para o seu perdão. Isto está declarado com clareza, indiscutível em Mateus 6, versos 14 e 15. O cristão deve ser compassivo para receber a clemência. Além disso, esse perdão precisa ser sincero. Não se trata de palavra, mas de algo que vem da nossa alma, do nosso coração. Essa exigência parece muito difícil de ser cumprido. Nós vemos que o próprio Pedro pediu para Jesus que acrescentasse a fé. Lembre-se que Deus pede que venhamos perdoar mesmo as pessoas que têm nos ofendido, para
mesmo as pessoas que muitas vezes têm se colocado como pedra de tropeço para cada um de nós. O espírito de intolerância não surgiu em época recente. Ele vive no ser humano desde o começo dos tempos e tem continuado enegrecido a nossa alma, tem trazido morte para a nossa alma. Temos muitas vezes guardado rancor dentro da nossa alma. Então precisamos estar libertos, precisamos estender perdão, sermos capazes de perdoar nossos irmãos. Este, amado, é o 8º passo rumo à salvação que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu voltarei com o 9º passo e depois estarei encerrando com o 10º passo. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém.